Tem filmes que você assiste quando criança e esquece na semana seguinte. E tem filmes que ficam depositados em algum lugar dentro de você, silenciosos, esperando o momento certo para emergir e te destruir completamente. O Gigante de Ferro é esse segundo tipo. E o que é mais cruel ainda é que a maioria das pessoas nem sabe que esse filme existe. Em 1999, ele chegou nos cinemas, foi praticamente ignorado, perdeu dinheiro e sumiu. Virou pó de estante. Uma animação que ninguém foi assistir porque a Warner Bros. Simplesmente não sabia o que tinha nas mãos. Não sabia que estava lançando uma das obras mais profundas, mais honestas e mais devastadoramente humanas já colocadas numa tela de cinema. E hoje, 25 anos depois, quando você senta para rever esse filme como adulto, com todas as suas cicatrizes, com tudo que você já perdeu e já amou e já teve que abandonar, ele te destrói de um jeito diferente. Porque você entende coisas que a criança de 8 anos simplesmente não tinha ferramentas para processar. Você entende o que é ser construído para uma coisa e escolher ser outra. Você entende o que é o medo do governo. Você entende o que é sacrifício de verdade. E você entende, finalmente, o que significa olhar para o abismo e dizer, com toda a calma e toda a paz do mundo, Superman. Isso não é um vídeo sobre um menino e seu robô. Isso nunca foi. O Gigante de Ferro é uma tese filosófica disfarçada de animação infantil. É um argumento denso, pesado e absolutamente rigoroso sobre liberdade, sobre identidade, sobre o direito de escolher quem você é quando o mundo inteiro insiste em te dizer quem você deve ser. E a tragédia maior desse filme não está no clímax, não está na cena que vai te fazer chorar. A tragédia maior é que esse argumento foi ignorado por uma geração inteira, que essa obra-prima passou despercebida, e que ela sobreviveu mesmo assim. Sobreviveu pelo boca a boca, pelo VHS passado de mão em mão, pelo DVD encontrado numa locadora que ninguém mais visita, pelas noites em que alguém colocou o filme para um amigo e disse, assiste isso, por favor, só assiste. Ela sobreviveu porque a arte verdadeira não morre, ela espera. E quando a hora certa chega, ela te encontra e te faz em pedaços. Então bora falar sobre esse filme do jeito que ele merece, com tempo, com cuidado, com o respeito que ele nunca recebeu em seu lançamento. Porque o Gigante de Ferro tem coisas a dizer que são tão relevantes hoje quanto eram em 1999, talvez mais ainda, e você precisa ouvir todas elas. Vamos começar pelo contexto, porque ele é fundamental. Estamos em 1957. O mundo ainda está tremendo das bombas atômicas lançadas no Japão 12 anos antes. A União Soviética acabou de lançar o Sputnik no espaço, e os americanos estão em pânico absoluto. Se eles conseguiram chegar ao espaço, o que mais eles conseguem? E se os próximos a chegar forem bombas? O medo não é abstrato, ele é concreto, ele é visceral, ele tem nome e endereço: comunismo. A Guerra Fria não era só uma disputa geopolítica entre duas superpotências, era uma psicose coletiva, era uma névoa de terror que permeava cada aspecto da vida cotidiana e americana. Havia bunkers nucleares no quintal das casas. Havia simulações de ataques aéreos nas escolas, onde crianças se escondiam embaixo de mesas de madeira, porque alguém acreditava que isso as protegeria de uma bomba atômica. Havia listas negras, havia vizinhos delatando vizinhos. Havia um senso coletivo de que qualquer um, absolutamente qualquer um, poderia ser um inimigo disfarçado. É nesse cenário que o Gigante de Ferro começa, com uma nave caindo do céu. Uma coisa enorme, metálica, desconhecida, vinda de fora, pousando nas costas do Maine. E já nos primeiros minutos do filme, antes mesmo de vermos o gigante de perto, Brad Bird já está fazendo algo muito inteligente. Ele está posicionando o gigante como o outro, como a coisa que veio de fora, que não pertence, que é diferente demais para ser segura. E num contexto de paranoia da Guerra Fria, diferente demais é sinônimo de ameaça, porque é assim que o medo funciona. Ele transforma o desconhecido em perigo antes mesmo que qualquer evidência seja apresentada. E o filme vai usar esse mecanismo psicológico com uma precisão cirúrgica durante toda a sua duração. A cidade de Rockwell, Maine, é o cenário perfeito para essa história. É uma daquelas cidadezinhas americanas pequenas e idílicas que os filmes dos anos 50 adoravam retratar, com suas cercas brancas, suas famílias nucleares perfeitas, seus valores simples e suas convicções inabaláveis. Mas Brad Bird não está romantizando Rockwell, ele está usando Rockwell como espelho, como um reflexo da América da época, com todos os seus medos, todas as suas contradições e toda a sua capacidade de transformar o medo coletivo em violência institucional. Porque Rockwell é uma cidade que vai querer destruir algo que não entende. E isso não é um detalhe de cenário. Isso é o tema central do filme. Hogarth Hughes tem 9 anos, é filho de mãe solteira, mora num trailer, e é exatamente o tipo de criança que uma cidade como Rockwell costuma ignorar.
Ele é curioso demais, imaginativo demais, inconveniente demais. Ele acredita em coisas que os adultos ao redor já desistiram de acreditar. E quando ele encontra o gigante pela primeira vez, quando ele vê aquele ser imensurável preso numa central elétrica, engolindo cabos de alta tensão, porque simplesmente não sabe o que está fazendo, a reação dele não é de terror, é de fascínio, é de conexão. Porque Hogarth reconhece no gigante algo que ele reconhece em si mesmo, a sensação de ser grande demais para o espaço que o mundo reservou para você. E aqui começa uma das dinâmicas mais ricas de todo o cinema de animação. A amizade entre Hogarth e o gigante não é simplesmente uma história de garoto e seu bichinho de estimação. Ela é uma exploração profunda de como o afeto reescreve a natureza. O gigante chegou à Terra sem memória, sem contexto, sem identidade além da funcional. Ele é uma arma. Ele foi construído para destruir. Cada parte do seu corpo foi projetada com esse propósito. Seus olhos varrem alvos, seus braços disparam projéteis, seu cérebro processa ameaças e calcula trajetórias de destruição. Ele é, na sua forma mais fundamental, uma máquina de guerra. E sem memória, sem a capacidade de refletir sobre sua própria natureza, sem alguém que lhe apresente uma alternativa, ele seria exatamente isso, uma arma esperando para ser disparada. Mas então, chegou Hogarth. E Hogarth fez a coisa mais subversiva que existe. Ele tratou o gigante como uma pessoa. Pensa nisso por um segundo. Hogarth não perguntou o que o gigante era capaz de fazer. Ele não avaliou seus ativos estratégicos. Ele não calculou o quanto aquela máquina valia em termos de poder militar. Ele simplesmente se importou. Ele deu comida para o gigante. Ele ensinou palavras para o gigante. Ele apresentou quadrinhos, histórias, personagens, valores. E o gigante, esse ser que foi construído para operar em modo binário de destruição, começou a desenvolver algo que nenhuma especificação de engenharia havia previsto. Uma alma, não metaforicamente. O filme trata isso com uma seriedade absoluta. O gigante tem uma alma, e essa alma foi cultivada por uma criança de 9 anos que simplesmente se recusou a enxergá-lo como uma ameaça. Tem uma cena que pouca gente discute, mas que é talvez a mais importante do filme em termos filosóficos. Hogarth e o gigante estão na floresta, e encontram um veado morto. O gigante não entende a morte. Ele não tem referência para aquilo, e Hogarth, com toda a sabedoria improvável de uma criança de 9 anos, tenta explicar que tudo que existe um dia deixa de existir, que a morte é parte da natureza das coisas. E o gigante, que é literalmente feito de metal, que não tem órgãos, que não envelhece da forma como os organismos vivos envelhecem, começa a processar que ele também pode morrer, que ele também é finito. E ao invés de essa percepção gerar terror ou paralisia, ela gera algo muito mais poderoso. Ela gera escolha. Porque quando você sabe que é finito, quando você sabe que o tempo é limitado, a pergunta que importa não é mais o que eu fui construído para fazer. A pergunta que importa é o que eu quero fazer com o tempo que tenho. Isso é existencialismo puro. É Sartre numa animação de 1999. É a ideia de que a existência precede a essência, que você não é definido pela sua origem, pela sua função, pela sua programação. Você é definido pelas suas escolhas. E um ser construído para a destruição está, nesse momento na floresta, diante de uma das perguntas mais antigas da filosofia humana. Eu tenho livre-arbítrio? Eu posso ser mais do que meu propósito original me destinou a ser? E o filme vai responder essa pergunta no seu clímax, de um jeito que te faz sentir que toda a filosofia ocidental foi destilada em 90 minutos de animação. Antes de continuar, preciso de um segundo para falar de vocês. Você que está aqui, que acompanha o canal Talvez Seja Assim, que assiste esses vídeos sobre filmes que a gente quase esqueceu, mas que tem tanto a dizer, muito obrigado, de verdade. Fazer esse tipo de análise que leva tempo, exige pesquisa e precisa de respeito pelo material. Só é possível por causa do apoio de cada pessoa que decide fazer parte dessa comunidade, especialmente dos membros do canal, que escolheram sustentar esse projeto de um jeito mais direto. Vocês permitem que essas análises existam, e eu nunca vou tomar isso como garantido. Obrigado. Voltando ao filme, preciso falar sobre Brad Bird. Porque o Gigante de Ferro é, antes de qualquer outra coisa, o resultado de uma visão artística extraordinariamente clara. Brad Bird não estava fazendo um filme de entretenimento, ele estava fazendo um argumento. E cada escolha técnica do filme serve a esse argumento com uma coerência que poucos diretores conseguem manter durante a extensão de um longa-metragem. A decisão mais comentada, e por uma boa razão, é o contraste visual entre o gigante e o resto do mundo. O mundo de Rockwell é desenhado à mão, num estilo 2D que evoca a estética dos desenhos animados dos anos 50. Tem uma suavidade,
uma familiaridade, uma qualidade quase nostálgica nas linhas e nas cores. Tudo parece seguro, tudo parece dentro do esperado. E no meio desse mundo suave e familiar, existe o gigante, renderizado em CGI, com uma solidez e uma presença tridimensional que absolutamente não pertencem àquele universo visual. Ele é literalmente impossível de ignorar. Ele é literalmente um corpo estranho, num organismo que não foi desenhado para recebê-lo. Mas aqui está o que torna essa escolha genial. Ela não está apenas criando um efeito visual interessante, ela está comunicando algo sobre a experiência do gigante. Ele não é apenas diferente em tamanho ou em material. Ele pertence a uma realidade visual diferente. Ele é, em todos os sentidos possíveis, um estranho no ninho. E nós, como audiência, sentimos isso instintivamente antes de entender de forma racional. Sentimos que ele não cabe. Sentimos que o espaço ao redor dele não foi construído para recebê-lo. E isso cria empatia antes que qualquer diálogo seja necessário, porque todos nós já sentimos isso em algum momento. A sensação de ser grande demais, diferente demais, inconveniente demais para o espaço que o mundo reservou para você. E depois tem o som. Deus, o som desse filme. O design de som de O Gigante de Ferro é uma aula magistral de como o áudio constrói emoção. Cada passo do gigante é um evento sísmico. Cada movimento é acompanhado por esse peso metálico, esse ranger e esse estrondo que fazem você sentir a massa física daquele ser. Mas o que é mais impressionante não é o barulho, é o silêncio. Há momentos no filme, especialmente nos momentos de conexão entre Hogarth e o gigante, em que o som ambiente simplesmente some. Onde não há trilha sonora, não há efeitos, não há nada além de dois seres se olhando e se entendendo. E nesses silêncios, Brad Bird consegue algo que a maioria dos filmes de ação nunca consegue. Ele faz você sentir a intimidade. Ele faz você acreditar que aquela amizade é real. Mas eu não posso falar de Brad Bird e de O Gigante de Ferro sem falar do fracasso, porque o fracasso é parte inseparável dessa história. Em 1999, o filme foi lançado sem campanha de marketing adequada. A Warner Bros., por razões que ainda hoje desafiam qualquer lógica criativa, decidiu não apostar no filme. Pouca divulgação, lançamento limitado, e o resultado foi inevitável. Menos de 23 milhões de dólares num orçamento de 75 milhões. Um desastre comercial completo. E o que torna isso tragicamente irônico é que o filme é, em parte, sobre exatamente isso. Sobre um ser extraordinário que não recebe o reconhecimento que merece. Sobre a distância entre o que algo é e o que o mundo consegue enxergar naquilo. A arte do filme profetizou o destino do filme, e isso dói de um jeito específico, quando você pensa com cuidado. Agora preciso falar do vilão, porque Kent Mansley é um dos antagonistas mais interessantes e mais subestimados da história das animações, e ele merece muito mais análise do que normalmente recebe. Kent Mansley não é um vilão de quadrinhos. Ele não tem um plano de dominação mundial. Ele não quer poder pelo poder. Ele é algo muito mais assustador. Ele é um funcionário público assustado fazendo exatamente o que o sistema o treinou para fazer. Kent Mansley é a personificação do medo institucional. Ele representa a máquina governamental que, quando confrontada com o desconhecido, não pergunta: o que isso é? Ela pergunta: como eu detenho isso? Não há curiosidade em Mansley. Não há abertura. Não há a mínima possibilidade de que a coisa desconhecida possa ser algo diferente de uma ameaça, porque o sistema que o formou não tem categorias para coisas benevolentes que vêm de fora. O sistema só tem categorias para inimigos. E isso é uma crítica política tão afiada quanto qualquer coisa que o cinema adulto produziu naquele período. Brad Bird, através de um personagem de animação, está dizendo algo muito sério sobre como o poder funciona. Sobre como o aparato de segurança do Estado não serve para proteger as pessoas. Ele serve para proteger a ordem estabelecida. E qualquer coisa que represente uma ruptura nessa ordem, não importa se essa coisa é benevolente ou maliciosa, vai ser tratada como inimiga. Porque a questão nunca foi: isso é uma ameaça real. A questão sempre foi: isso ameaça o controle que temos? Há um momento no filme em que Mansley está disposto a lançar um míssil nuclear em cima de uma cidade americana para destruir o gigante. Uma cidade inteira. Inocentes, crianças, cidadãos comuns que ele deveria estar protegendo. E ele nem hesita. Porque na lógica do sistema que ele representa, a preservação da ordem é mais importante do que a preservação das vidas que aquela ordem deveria servir. Ele não é um monstro pessoal. Ele é um produto perfeito do sistema que o criou. E isso é muito mais aterrorizante do que qualquer vilão que age por malícia pessoal. A malícia pessoal tem limites. O sistema não tem. E o que torna Mansley ainda mais perturbador é que ele existe em 2025.
Ele existe em qualquer governo que decide que o controle é mais importante do que a compaixão, em qualquer burocracia que prefere destruir o que não entende a aprender com o que é diferente, em qualquer estrutura de poder que trata o medo coletivo como ferramenta de controle, em vez de problema a ser resolvido. Kent Mansley não ficou em 1957. Ele nunca ficou. Ele está em todo lugar onde o medo sistêmico supera a curiosidade humana. E aqui quero te pedir uma coisa, porque esse tipo de análise só existe quando a comunidade decide que ela importa. Deixa o seu like nesse vídeo agora. Comenta aqui embaixo o que a cena do Superman significa para você, de forma pessoal, sem spoiler de contexto, só a sua experiência emocional com aquele momento. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo tem valor, que essa análise merece chegar em mais pessoas que ainda não conhecem o Gigante de Ferro, e se você ainda não se inscreveu no canal, talvez seja assim, esse é o momento. Porque esse é o tipo de conversa que a gente tem aqui, sobre filmes que importam, sobre animações que têm mais a dizer do que qualquer adulto que as descartou na época imaginou. Mas voltemos ao coração do filme. Voltemos à dualidade mais fascinante que a animação já explorou, a questão de identidade versus propósito. O gigante foi construído para matar. Isso não é ambíguo, isso não é interpretação. No clímax do filme, quando o gigante é atacado e seu modo de combate é ativado, você vê o que ele realmente é em termos de design de engenharia. Você vê os canhões emergindo, os sistemas de mira se ativando, a transformação de um ser que parecia quase orgânico de volta para sua forma original de máquina de guerra. E é uma das cenas mais perturbadoras do filme, não por causa da violência, mas por causa do que ela comunica, que dentro daquele ser que aprendeu a amar quadrinhos, que aprendeu a sorrir, que desenvolveu algo que você só pode chamar de afeto, ainda existe a arma original. Ela não desapareceu. Ela estava lá o tempo todo, dormindo, esperando. E então o que o filme está dizendo com isso? Que a natureza sempre vence? Que a programação sempre supera a escolha? Não. O filme está dizendo algo muito mais sofisticado e muito mais honesto. Ele está dizendo que a natureza não desaparece, que o que você foi construído para ser não some só porque você decidiu ser outra coisa, mas que a escolha consciente e deliberada de como agir apesar dessa natureza, essa é a coisa mais humana que existe. E a coisa mais humana que o gigante faz no filme não é aprender a falar, não é aprender a rir, é olhar para dentro de si mesmo, ver a arma que ele é, e decidir não ser isso. Tem uma linha do filme que é simples demais para conter o quanto ela é pesada. Hogarth diz para o gigante, num momento de crise, que ele não precisa ser uma arma, que ele pode escolher o que quer ser. E então ele menciona o Superman. E o gigante, com a seriedade de alguém que está tomando uma das decisões mais importantes da sua existência, repete Superman. Não como um slogan, não como uma frase de efeito, como um compromisso, como uma declaração de identidade que está substituindo outra declaração de identidade que ele nunca escolheu ter. E isso ressoa de um jeito tão profundo, exatamente porque todos nós, em algum ponto, descobrimos que fomos construídos para alguma coisa que não queremos ser. Talvez seja pela família. Talvez seja pela sociedade, talvez seja por expectativas que foram depositadas em nós antes que a gente tivesse idade suficiente para concordar ou discordar. Talvez você foi construído para seguir um caminho específico, para ser um tipo específico de pessoa, para ter um tipo específico de vida. E o momento em que você olha para essa programação e diz não, eu sou outra coisa, eu escolho ser outra coisa, esse momento é assustador, porque a programação é poderosa, ela fica lá embaixo, esperando. Mas a escolha ela é mais poderosa ainda, porque a programação não tem consciência. A escolha tem. O Gigante de Ferro é, no fundo, um filme sobre esse momento. Sobre o instante em que um ser olha para sua natureza mais fundamental e decide transcendê-la. Não negá-la, porque ela não desaparece. Transcendê-la. Usá-la de um jeito diferente. Redirecionar toda aquela capacidade de destruição e transformá-la em proteção. E isso é tão extraordinariamente belo que dói. Vamos falar da animação em si por um momento. O Gigante de Ferro foi feito com um orçamento menor do que a maioria dos filmes da época, e Brad Bird fez algo notável com esses recursos. O estilo 2D tem uma qualidade expressiva que o CGI puro ainda não conseguia replicar. Os personagens humanos têm um charme analógico, quase imperfeito, que os torna imediatamente afetivos. Hogarth tem aquela energia de criança que não consegue ficar parada, aquela expressividade que faz você lembrar de ser 9 anos. E a Annie Hughes, mãe solteira, garçonete, sem margem de erro, é retratada com uma honestidade rara, não como mãe perfeita, mas como mulher exausta tentando o seu melhor. E quando ela finalmente vê o gigante, sua reação não é terror. É a de uma mulher que percebe que o filho estava fazendo algo muito maior do que ela imaginou. Dean McCoppin, o artista beatnik do Ferro Velho, serve como contraponto filosófico direto a Mansley, onde Mansley vê o desconhecido como ameaça,
Dean vê como possibilidade. Ele pega pedaços de metal descartados e faz arte. E não é coincidência que ele seja o único adulto que consegue enxergar o gigante como algo diferente de uma ameaça, porque ele passou a vida inteira redefinindo identidade através da escolha. Propósito não é o que você foi feito para fazer. Propósito é o que você decide que sua existência vai significar. E essa distinção, tão simples na teoria, tão dolorosamente difícil na prática, é o coração de O Gigante de Ferro. Já que estamos nesse ponto da análise, quero aproveitar para mencionar uma coisa. Se você ama animações tanto quanto eu, sabe que uma boa estampa no peito pode ser uma forma de carregar esses filmes com você. Dá uma olhada na aba do YouTube Shopping aqui embaixo do vídeo. Tem camisetas de animações com estampas incríveis que você vai amar. Vale muito a pena conferir. Agora no clímax. Agora a cena. Porque a gente não pode chegar até aqui sem falar da cena do Superman. E para falar dela de um jeito honesto, a gente precisa entender completamente o que levou até ela. Mansley conseguiu o que queria. Ele convenceu o General Rogard a autorizar um ataque ao gigante. E quando o gigante, num momento de raiva, de instinto de sobrevivência, atacou os militares, Mansley usou isso como a confirmação que estava esperando. A arma é uma ameaça, precisa ser destruída. E num gesto de completa loucura, num gesto que encapsula perfeitamente tudo o que ele representa, Mansley ordena o lançamento de um míssil átomo contra o gigante, dentro de uma cidade, com civis, com Rogard, com todas as pessoas que ele deveria estar protegendo. O gigante sobreviveu ao ataque, mas o míssil está vindo, e não dá para deter o míssil de dentro da cidade, só dá para interceptar lá em cima, no espaço, no vácuo, onde não tem ar, onde não tem retorno. E o gigante sabe disso. Ele sabe que ir atrás daquele míssil é uma sentença de morte. Não é uma possibilidade, não é um risco, é uma certeza. Ele vai subir, vai interceptar o míssil e vai morrer no espaço. E nas cenas que antecedem esse momento, Brad Bird faz algo que nenhum manual de roteiro te ensina. Ele deixa o gigante ficar com seus pensamentos. Há um momento de quietude absoluta antes do sacrifício. O gigante olha para baixo, vê a cidade, vê as pessoas, vê Rogard. E você consegue ver o processamento acontecendo. Não num jeito robótico, não num jeito mecânico, mas de um jeito profundamente, assustadoramente humano. Ele está escolhendo, ele não está executando uma função, ele não está sendo programado. Ele está olhando para a situação, avaliando todas as possibilidades e tomando a decisão mais livre que qualquer ser pode tomar. A decisão de dar a própria existência pela existência de outros. A decisão de morrer para que outros vivam. E quando ele começa a subir, quando ele começa a sua trajetória em direção ao míssil, ele faz uma coisa, apenas uma coisa. Ele fecha os olhos, ele sorri e ele diz: quieto demais para qualquer um ouvir, mas alto demais para que você não sinta, Superman. Por que essa cena nos destrói? Porque 25 anos depois, com toda a nossa sofisticação cultural, com toda a nossa ironia pós-moderna, com todos os nossos mecanismos de defesa contra o sentimentalismo barato, por que essa cena ainda nos quebra completamente? Porque ela não é sentimental, ela é verdadeira. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e a maioria das animações nunca entendeu essa diferença. O sentimentalismo manipula, ele te diz o que sentir. Ele usa trilhas sonoras que crescem no momento certo, close-ups que te forçam para dentro do personagem, cortes calculados para maximizar o impacto emocional. Ele trabalha para te fazer chorar, usando as ferramentas técnicas de forma mais eficiente possível. A verdade é diferente. A verdade não manipula, ela apenas é. E Brad Bird, naquela cena, está sendo absolutamente verdadeiro. O gigante vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Não há ambiguidade. Não há esperança de um último minuto. Não há milagre esperando no final. Há apenas uma escolha, tomada com plena consciência de suas consequências, tomada de forma livre e deliberada por um ser que descobriu que a coisa mais importante que pode fazer com a sua existência é não desperdiçá-la em destruição. E quando ele diz Superman, ele não está se comparando a um herói de quadrinhos. Ele está declarando quem ele escolheu ser. Ele está dizendo: eu fui construído para ser uma arma, mas eu escolho ser o herói. Eu fui feito para destruir, mas eu escolho proteger. Eu fui programado para matar, mas eu escolho morrer para que outros vivam. E essa escolha, tomada no vácuo do espaço, no escuro, longe de qualquer testemunha, sem nenhuma garantia de que alguém vai saber ou vai se lembrar, essa escolha é a coisa mais humana que qualquer personagem de animação já fez na história do cinema. Porque o que é a humanidade, no fundo? Se você retirar todas as camadas, todos os sistemas, todas as estruturas culturais e sociais, o que é ser humano? É a capacidade de escolher ser mais do que sua natureza te destinou a ser. É a capacidade de agir além do instinto de sobrevivência. É a capacidade de olhar para uma situação em que a opção lógica é se salvar e decidir que existe algo mais importante do que você mesmo.
O gigante de ferro, uma máquina, um pedaço de metal vindo de outro mundo, alcança a humanidade plena no momento em que ele escolhe se sacrificar. E isso dói de um jeito que vai fundo demais. Mas a cena não termina no sacrifício, ela termina no que vem depois. E o que vem depois é quase mais devastador, porque o gigante não morreu completamente. Seus pedaços sobreviveram, espalhados pelo mundo, cada peça individualmente inerte, mas juntas. Juntas, elas estão se movendo em direção a alguma coisa, em direção a algum lugar, em direção a uma montanha, em algum lugar do mundo, onde um parafuso solitário está esperando, onde os pedaços estão convergindo lentamente para formar novamente aquilo que foi destruído. O gigante está voltando, e a cena final, aquela última imagem, com o gigante já parcialmente reconstituído, acordando num mundo que não sabe que ele está lá, pronto para recomeçar. Dependendo de como você a lê, ou uma das cenas mais felizes ou uma das mais melancólicas do cinema de animação. Feliz porque ele sobreviveu, ele voltou. A escolha dele foi honrada pelo universo com uma segunda chance. Mas melancólica porque você sabe que o mundo ainda não aprendeu, que Mansley ainda existe, em alguma forma ou outra, que o medo do diferente, o medo do desconhecido, o instinto de destruir o que não se entende, esses não desapareceram com a derrota de um agente do governo. Eles continuam. Eles são persistentes. Eles são, de certa forma, a arma que o gigante vai ter que enfrentar de novo. E então, para quem o gigante de ferro escolhe ser nessa segunda chance? Essa pergunta não é respondida. Ela não precisa ser, porque a resposta já foi dada. A resposta é Superman. A resposta foi gravada no espaço, naquela trajetória ascendente, naquele sorriso final, naquelas duas palavras ditas no escuro. A resposta está no DNA desse personagem agora, não no DNA que ele trouxe de outro planeta, mas no DNA que ele construiu através de cada escolha que fez ao lado de Hogarth. Você é quem você escolhe ser. E o Gigante de Ferro já escolheu. Eu quero terminar falando sobre por que esse filme importa agora. Porque, em 2025, com tudo o que acontece no mundo, com toda a polarização e toda a paranoia, e todo o medo que continua sendo usado como ferramenta política, por que o Gigante de Ferro ainda tem algo urgente a dizer? Porque vivemos num mundo que ainda fabrica Kent Mansley, que ainda usa o medo do diferente, do estrangeiro, do desconhecido como combustível para políticas de destruição, que ainda prefere eliminar o que não entende a tentar compreendê-lo. E vivemos num mundo onde Hogarths também existem, onde crianças e adultos com curiosidade suficiente para olhar para o desconhecido sem medo, com abertura suficiente para ver um ser diferente como pessoa e não como ameaça, ainda existem. E ainda fazem diferença, ainda reescrevem histórias que deveriam terminar em violência. O Gigante de Ferro não é uma fantasia de bondade ingênua. Ele não diz que o medo não é real, ou que o perigo não existe, ou que todo estranho é benevolente. Ele diz algo mais sofisticado e mais corajoso. Ele diz que a forma como você reage ao desconhecido define quem você é, que o medo não precisa se tornar ódio, que a diferença não precisa ser ameaça, que existe uma terceira opção entre destruir o que não entendo e ignorar o que pode ser perigoso. Essa terceira opção se chama empatia, se chama curiosidade. Se chama, no caso do Hogarth, uma criança de 9 anos que olha para uma máquina de guerra do espaço e decide dar comida para ela. E talvez essa seja a mensagem mais radical do filme. Não a do sacrifício do gigante, que é linda e poderosa, mas a do Hogarth, a de que a empatia muda o mundo. Não instantaneamente, não sem custo, não sem risco, mas ela muda. Uma escolha de ver o outro como pessoa, em vez de ameaça, pode ser o catalisador que transforma uma arma num herói. Pode ser a diferença entre uma história de destruição e uma história de redenção. Pode ser o motivo pelo qual, daqui a 25 anos, alguém vai estar olhando para uma tela e tentando processar por que esse momento ainda os faz chorar. 25 anos depois do lançamento, o Gigante de Ferro ainda existe. Ainda é visto, ainda é sentido, ainda é passado de pessoa para pessoa com aquela urgência de quem descobriu algo que precisa ser compartilhado. Ele sobreviveu ao fracasso comercial, sobreviveu ao esquecimento, porque é impossível matar algo verdadeiro, porque a arte que toca o que é fundamentalmente humano não tem prazo de validade. E talvez, assim como o Gigante, esse filme também tenha escolhido o que queria ser. Não um blockbuster, não um produto comercial, uma história. Uma que diz, no fundo de tudo, que você não é definido pelo que foi construído para fazer, que a escolha é real, que ela importa, que nos momentos em que tudo pressiona você a ser a arma que o mundo espera, você pode fechar os olhos e sorrir para você mesmo e lembrar de quem você decidiu ser, Superman. Deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo o que aquela cena significa para você. Esses comentários são o que mantém esse tipo de análise chegando em mais pessoas. Até o próximo vídeo, e obrigado por existir do jeito que você escolhe existir.